bancada feminina cresceu no Congresso Nacional. Hoje temos o maior número de parlamentares mulheres da história e elas atuam em diferentes temas, incluindo o agronegócio. Mas nem sempre foi assim. Foram muitos anos de luta para garantir o direito das mulheres de votarem e elegerem um representante. Esse direito veio em 1933. Foi então que a médica Carlota Pereira de Queiroz se elegeu a primeira deputada federal do país, com mandato em defesa da mulher e das crianças. Hoje as mulheres representam 52% do eleitorado e o crescimento delas alcançou também os cargos de poder. Nessa legislatura, temos um índice histórico aqui no Senado. Do total de 81 parlamentares, 15 são mulheres. E olha só, uma dessas representantes é um grande símbolo do agronegócio, a ex-ministra da Agricultura e senadora pelo estado de Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina. A história não começou há 3 anos, 4 anos atrás. Eu me formei em agronomia, trabalhei numa propriedade rural, tive a oportunidade de conhecer de perto o trabalho de uma agrônoma, mulher numa propriedade, as dificuldades, enfim, que eu tive que ultrapassar. E aí foi uma história de vida trabalhando com agro. Depois eu fui diretora da Federação de Agricultura do Mato Grosso do Sul, superintendente do Senar por pouco tempo, quando o então governador do Mato Grosso do Sul, André Putinelli, me convidou para ser sua secretária de produção. Agricultura, pecuária, indústria, comércio, turismo, era uma secretaria enorme. E eu enfrentei esse desafio e fui secretária por quase 8 anos, nos 2 mandatos dele. Foi aí que eu tomei, vamos dizer, o conhecimento do outro lado da mesa. Antes como empresária, depois como na área pública, na vida pública, trabalhando com políticas públicas para os agricultores, grandes, pequenos e médios agricultores do Mato Grosso do Sul. Trabalhei muito também com a industrialização, então com a agregação de valor à produção do meu estado. E foi lá que eu adquiri uma experiência fantástica. Depois fui para a política, fui eleita deputada federal pelo Mato Grosso do Sul, vim para Brasília, aqui tive a oportunidade de ser líder do partido, depois fui para a frente parlamentar, que desde o primeiro dia eu assinei, né, a entrada nessa frente da agropecuária, que é uma frente muito organizada, muito forte, que trabalha muito todos os assuntos que têm a ver com o setor dentro do legislativo. Fui vice-presidente, depois presidente da frente parlamentar, e aí eu adquiri com isso tudo vamos dizer, uma expertise aqui, né, na política, né? Poucas mulheres estão na política, mas com essa presidência da frente, eu tive mais uma vez uma oportunidade e me tornei ministra da Agricultura do presidente Jair Bolsonaro, onde fiquei 3 anos e meio à frente dessa pasta, que também me deu uma experiência fantástica, porque aí eu pude conhecer o Brasil todo, não só o meu estado, o Centro-Oeste, o Sudeste, mas enfim, tudo que nós temos, o nosso potencial e quais são os gargalos que a agropecuária tem nas diversas regiões brasileiras. Mesmo com uma trajetória reconhecida, ela destaca que eventualmente precisa se impor com mais firmeza para apresentar ideias. Na avaliação da senadora, um bom espaço foi conquistado pelas mulheres, mas é preciso um incentivo maior para que elas tenham interesse em exercer papéis políticos, além da cota definida por lei com percentuais de participação feminina nas candidaturas. Inclusive, no Senado, o relator da proposta foi o atual ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Na política, a gente ainda tem que, de vez em quando, falar, eu quero falar. Espera aí que eu quero falar, né? Mas eu acho que as mulheres vêm ocupando cada vez mais um espaço na política. Nós vimos aí um aumento na bancada na Câmara, aqui no Senado também. Eu acho que é a primeira vez numa legislatura que nós temos 15 senadoras, então, e senadoras envolvidas nos mais diversos assuntos. Então, eu acho isso muito importante, né? E as mulheres, então, vem ganhando espaço na política, mas a mulher tem que gostar disso também, né? Esse negócio da gente ser cota, eu não gosto muito. Eu acho que as mulheres
nós somos a maioria da população, nós temos mulheres aí ocupando altos cargos no setor financeiro, no setor químico, no setor, enfim, tem mulheres na NASA, nós temos mulheres aí, nós temos a principal figura nas finanças mundiais, é uma mulher, a Lagarde, né? Nós temos aí várias presidentes que passaram, a nossa Bachelet lá no Chile, a Angela Merkel na Alemanha, enfim. Eu acho que as mulheres começaram a gostar da política e fazer política com uma dedicação que a gente tem uma visão diferente dos homens sobre a política, sobre o resultado da política. Então, eu acho isso muito importante. E no Brasil, a gente vem acompanhando aí, né, as mulheres vereadoras, prefeitas. Precisamos ainda dar um impulso maior nisso. Mas eu acho que as mulheres têm que gostar de fazer política e estar na política. Aqui na Câmara, o número de mulheres também é recorde. São 91 deputadas de um total de 513 parlamentares. E algumas delas trazem consigo a bagagem de uma vida inteira dedicada à produção rural. A minha trajetória no meio rural ela vem de muitos anos, né? A minha família é centenária na criação de... Aliás, tem mais de 100 anos, desde 1761 que nós chegamos no Brasil. Minha família chegou no Brasil, família Junqueira. Então, meus antepassados todos eram produtores rurais e isso veio passando de pai para filho, né? E eu comecei mesmo quando meu pai, a cuidar mesmo da fazenda, quando meu pai faleceu. E minha mãe, que foi em 2010, meu pai foi em 2010. Aí eu que assumi a fazenda, a produção, toda a questão familiar. Eu sempre tive um encantamento muito grande pela agricultura, né? E a minha primeira profissão foi policial militar, depois me formei no direito e consegui comprar minha propriedade e consegui colocar ali esse amor, né? Então, assim, o oeste de Santa Catarina tem uma tradição muito grande com produção de proteína animal, né? E eu acabei optando pela hortifruti. E foi na fruticultura que eu me encontrei, que eu consegui, assim, tanto, né, exercer esse amor, esse desejo, né, de uma propriedade rural, que já vinha desde criança, propriedade de vó, dos pais e tal, e que eu consegui criar os meus filhos também numa propriedade rural, e eles tiveram uma infância sensacional, né, que também é algo que eu gosto sempre de salientar, a qualidade de vida que a gente tem no campo, né. E eu tenho uma produção de fruticultura orgânica, né? Eu produzo limão siciliano, cítricos, figos, goiabas, enfim. E é uma atividade que eu gosto demais e que é muito prazerosa. Meus avós eram do campo, migrantes, né? Eu sou uma família paulista, criada no Paraná e hoje com raízes em Goiás. E eu sou a terceira filha de um casal com 3 mulheres, filhas, e a gente tem o privilégio de ter sempre convivido com o campo. Meu pai produtor rural, minha mãe professora, e eu tenho orgulho de fazer parte e ter vivido na infância com o pé na terra, correndo para todo lado, pegando manga no pé para comer, e isso tudo foi criando o meu vínculo com o agro. Sou engenheira agrônoma e agora, né, uma parlamentar representando o nosso setor aqui na Câmara Federal e as mulheres, obviamente. Aliar o papel de representante desse grande setor com a rotina familiar e a produção rural pode se tornar um desafio ainda maior para as mulheres, mas com tanto empenho, elas inspiram e ajudam a abrir caminho para que a inclusão avance. Não é meramente, não é cota, não é a mulher realmente mostrar o seu valor, são mulheres capacitadas, mulheres que têm formação, que têm a capacidade de mostrar sua competência, né? Tem muitas situações ainda que a gente enfrenta, né? Eu enfrentei muitos desafios no governo do estado também, tive muitos enfrentamentos, muita dificuldade realmente, assim, situações até de violência realmente, mas eu acredito que a gente tem que erguer a cabeça, ir para cima, fazer as coisas, batalhar por aquilo que a gente quer e pelo que é correto, né? Eu acho que a partir daí não há o que nos alcance, né?
e nos unirmos, batalharmos e incentivar. Eu acho que é muito gostoso quando a gente ouve de outras mulheres, né, que a gente inspira, que a gente representa, né? Isso é muito bom de ouvir. E eu acho que a mulher tem que vir para a política, sim, tem que participar e tem que estar onde ela quiser, acima de tudo, né? Mas o diferencial da mulher é que eu acho que ela não abandona, ela abraça aquela causa e ela vai até o final. É que nem um filho, né? A gente não abandona nunca. Então, acho que realmente é um diferencial muito importante e que precisa ser estimulado cada vez mais. É um setor muito masculinizado. Eu tive muita dificuldade, porque além de eu ser mulher, eles olhavam para mim com cara de menino e falavam: como é que eu vou receber a ordem de uma menina, de uma mulher? Mas aí eu fui conseguindo conquistar o meu espaço, o meu respeito junto aos meus colaboradores. E isso, assim, foi muito bom e muito importante, porque hoje a gente trabalha em conjunto e flui perfeitamente bom. E mesmo com o vendedor, você tem uma certa dificuldade. Eles olham para você como se fossem, né, tentar te passar a perna, mas você tem que ser mais esperto e mostrar inteligência e mostrar que você sabe o que você está falando, você sabe o que você está fazendo, para eles poderem te respeitar mais. A gente tem que conscientizar as mulheres que elas devem participar da política, porque é muito difícil você conseguir convencer uma mulher a participar da política. Eu fui presidente de partido na minha cidade, na minha região, e quando a gente ia montar chapa de vereadoras, é muito complicado você convencer a mulher que ela tem que participar daquilo ali. E a importância de você participar da política. Política educacional, política de saúde, nós temos que cuidar da gente, a gente é que sabe as políticas que nós precisamos, né? Não nos desfazendo dos homens, mas a gente conhece mais que eles. Então, nós precisamos estar ali à frente, porque somos nós que levamos os nossos filhos para as escolas, somos nós que acompanhamos marido, pai, mãe, aos médicos, então a gente sabe como é que é, o que a gente sofre, o que a gente precisa. Eu vejo que desafios nós sempre vamos ter. O protagonismo feminino, ele veio principalmente, sim, das esposas que acompanharam os maridos, das filhas que tiveram interesse na agricultura e na pecuária. E daí, então, começou uma linha sucessória e agora nem mais só a sucessão, mas sim mulheres que estão verdadeiramente ocupando espaços. E não era espaços que elas não ocupavam antes, por quê? Pelo machismo, pela própria mulher em ter o receio de fazer uma função que talvez a gente tinha culturalmente na cabeça, que é a função feminina, é a função do lar, a função materna. E essas atribuições são nossas ainda. Eu falo que nós não deixamos de exercer tudo isso. Eu tenho 2 filhos, né? Sei a dificuldade da gente se capacitar e estar no profissional e ainda a autocobrança de ser a melhor mãe, de estar nessa estrutura familiar para a gente poder nos dedicar aos nossos filhos. Mas quando a gente faz com carinho, com comprometimento, a gente passa isso ao próximo. Acho que essa é a mensagem, sabe? Passar para as pessoas o que a gente é. Não adianta eu querer falar uma coisa e meu agir ser diferente. A partir do momento que eu falo e as minhas atitudes são coerentes a tudo isso, a população, as pessoas começam a entender que a gente está aqui para fazer com a mesma dedicação que um homem faria, a gente está lá junto. Com a mesma dedicação, mas a senhora tocou num ponto aí, a senhora é uma jovem parlamentar, está longe do Estado, tem a questão dos filhos ainda. Talvez para a mulher seja mais difícil também entrar nesses espaços de poder justamente por conta dessa questão familiar? Sem dúvida nenhuma. Eu agora, né, eu tenho 2 mandatos de vereadora e agora como deputada federal. Aqui em Brasília, eu estou, né, longe semanalmente lá no estado, mas defendendo o nosso estado e o nosso país, mas longe também dos meus filhos, né? A princípio eu optei por deixá-los lá na minha base, porque sei que ali tem a casa, a família, os amigos da escola, e meus filhos são crianças ainda assim, novinhos, um de 2 anos, uma de 5, e a gente ter que aprender tudo isso, como lidar, como ser, eu disse anteriormente, a melhor mãe que eu possa ser e também a profissional que o nosso estado merece e quer.
mas muitas vezes a gente percebe que a mulher fica um pouquinho aquém, em volta de casa e tal. E no decorrer do tempo, a gente percebe que as mulheres têm tido um papel de destaque nesse processo todo, né? E a importância é fundamental, né? Eu acho que, e a gente tem incentivado muito lá no estado também, eu fui vice-governadora na gestão passada, a gente tem incentivado muito para que a mulher empreenda no campo, né? É um estado de pequenas propriedades, essencialmente, né? Então, existem vários programas de incentivo para que a mulher torne aquilo um empreendimento, né? E tem muita coisa assim, também a questão do turismo rural, né? Tem muito incentivo lá no estado. Então, eu acho que tem a mulher à frente da propriedade rural, ela bota um brilho a mais, ela bota um encantamento a mais, um cuidado a mais. E onde a gente olha, assim, eu tenho a alegria de ver que as mulheres estão realmente empreendendo e o campo tem essa coisa, né, do tradicional até a última palavra em tecnologia, que é o nosso grande desafio. Então a gente tem conseguido ver esse mix, né, essa mistura que tem dado muito certo. É um desafio, é mais difícil, mas dá para conciliar, entendeu? Quando você quer, você sabe conciliar, você consegue conciliar educação de filho, com escola, com trabalho, com tudo. Dá para fazer. Nós precisamos avançar muito. Hoje a gente, por exemplo, quando você entra mesmo direto para o campo, em Minas, a gente já teve a secretária também da Agricultura como secretária, já foi um campo aberto para a mulher com o governador Zema, mas nós precisamos ainda galgar novos espaços no mundo político e principalmente dentro do agro. Mas, por exemplo, quando você entra na área rural mesmo, que você está no campo, está na lida, isso você já vê com mais frequência, sabe? A gente tem feito dia de campos, a gente tem participado mais, a mulher tem conquistado oportunidades e levado o conhecimento dela para o campo com uma atenção mais especial dos homens que já estão lá há muito tempo. Além de inspirar outras produtoras rurais, elas colocam a pauta do campo em evidência. Esse ano, as pautas nacionais que vão interferir e estar aqui diretamente na Câmara e no Senado são pautas importantíssimas. Por estar vindo de um governo novo, parlamentares aumentaram a quantidade de mulheres no parlamento. Por que essas mulheres vieram para cá? Por competência, pelo trabalho prestado e eu representando o setor do agro. Eu tenho muito orgulho de representar o nosso setor da agricultura e da pecuária e às vezes me perguntam, falam, mas você está defendendo um setor e a pauta feminina? Eu falo para as pessoas que a pauta feminina ela é transversal a tudo que eu estiver executando. Se eu estou lá com a botina, eu represento as mulheres que estão lá no campo, que acordam cedo, que estão na lida e aquela mulher também que está no administrativo, que está no computador, fazendo com que tudo numa gestão de uma propriedade rural possa ser efetivado. Assim que a gente chegou no governo, ainda como vice-governadora, eu tive um enfrentamento muito grande, que foi quando o governador da época resolveu retirar os incentivos fiscais dos defensivos agrícolas, onde a taxação era 0 e passava a 17%. Isso criou uma insegurança no campo, uma dificuldade muito grande, né? E eu tentei argumentar, tentei conversar e mostrar que não é, a gente precisa sim fomentar a produção orgânica, mas sem inviabilizar a forma convencional de se produzir, né? Então eu fiquei meses tentando argumentar e teve um momento que eu tive que ir para o enfrentamento realmente e fui para a imprensa, busquei os conselhos, busquei realmente tomar as providências necessárias para não deixar aumentar a alíquota e eu consegui fazer com que ele retirasse essa questão a intenção de retirar os incentivos fiscais dos defensivos subindo de 0 para 17%. Então, eu acho que isso foi uma grande vitória, foi onde eu fiquei bastante conhecida no meio rural, no campo também, e eu tenho muito orgulho dessa história. Eu acho que eu sempre digo que só isso teria valido a pena a minha estada ali, porque eu tenho certeza que se tivesse acontecido aquele aumento na alíquota de ICMS, teria quebrado a agricultura do estado de Santa Catarina, né? A gente sabe das dificuldades que a gente tem para produzir, do quanto a logística é cara, do quanto os insumos são caros e da responsabilidade do produtor, né? De não desperdiçar nada de insumos porque o preço é muito alto, né? Então, naquele momento, assim, eu tive certeza que era aquilo que eu precisava fazer, né? Eu tenho muito orgulho disso. Eu acho que para o agronegócio, a gente tem tido aí
e eu tenho sentido que as mulheres entraram de cabeça no agronegócio. Elas sempre eram as mulheres dos produtores, do empresário, da agroindústria. Hoje tem muita mulher trabalhando com o agronegócio. Nós temos mulheres na gestão de propriedades, porque ou receberam das famílias ou porque trabalharam e estudaram para isso, né? Nós temos aí muitas CEOs aí, do setor aí de produtos, de insumos, como fertilizantes, mulheres na área financeira, mas ligada ao agronegócio. Nós temos aí pequenas produtoras, e isso é uma coisa que me deu muito prazer no Ministério da Agricultura, ver muitas mulheres na agricultura familiar, que eram arrimo de família, mas com a chegada da tecnologia, da capacitação, elas foram aprendendo e hoje cuidam das suas famílias, dando dignidade, tendo renda, né? E trazendo a juventude de volta para o campo, que é muito importante. Enfim, a gente tem aí muitos bons exemplos acontecendo nessa área. Unidas por um propósito, a mensagem das parlamentares nesse mês é uma só. O Dia da Mulher não é o dia 8 de março, é todo dia. Que vocês acreditem em vocês, que vá firme na sua área, em toda a área do agronegócio, seja em plantio, criação de gado, criação de ovinocultura, bovinocultura, tudo. Que vocês acreditem em vocês, que dá certo, que tenham muita força e muito sucesso. Feliz Dia da Mulher para todos vocês. Eu quero primeiro parabenizar a todas as mulheres que estão nos vendo, que estão nos assistindo e agradecer a todas vocês que me ajudaram, que me apoiam para eu continuar aqui. A carga, né, é intensa, é pesada, mas a gente sabe que de todas são assim. São das jornalistas, são das donas de casa, são das políticas, são das mulheres do campo, que estão se profissionalizando, tendo coragem de se profissionalizar após talvez tantos anos só fazendo a mesma coisa, ou as jovens que já estão com uma mentalidade, um pensamento que é através da educação, do conhecimento, que ela vai aprimorando, levar para casa, voltar para o pai, para o vô, para a família ali, falar assim, olha, eu tenho possibilidade de fazer que a gente possa crescer na nossa propriedade, aumentando a nossa renda, fazendo com que tudo isso aconteça, porque essa é a magia para que a gente possa viver bem, viver com qualidade, levar capacidade para o campo, mostrar para essas mulheres o potencial e a força de cada uma, e eu serei uma fiel escudeira de todas vocês para que a gente possa juntas mostrar a nossa força, mostrar a nossa determinação em ocupar os espaços, e eu conto com vocês também para acompanharem o nosso trabalho, acompanhar mais uma mulher que chegou até aqui e vai fazer a diferença. O seio da família, né? Cuida dos filhos, acorda cedo, faça chuva ou faça sol, tá aí cuidando da propriedade e não só alimentando o mundo, mas também mantendo a economia do nosso país de pé. Então um beijo grande para todas vocês, especialmente mulheres do agro, e contem sempre comigo aqui na Câmara Federal para defender todas vocês, todas nós e o agro, que é algo que a gente faz com muito carinho. Feliz 8 de março a todas nós, o Dia da Mulher, um dia muito especial, e que nós vamos levar isso para os 365 dias do ano. Muito obrigada!